Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou falar um pouquinho sobre inércia. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento auxilia muito na fixação das ideias. Estou deixando alguns meios de comunicação, vocês podem entrar em contato comigo através deles. E também convido você a deixar o comentário no vídeo, a pergunta, a sugestão, caso esse material esteja te ajudando. Então vamos lá para as explicações. Então, como eu disse, eu vou falar sobre inércia ou a primeira lei de Newton. Eu coloquei aqui algumas explicações, eu acho que vai ajudar bastante. Por inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Então a inércia é uma propriedade física da matéria. Todo corpo que estiver parado, ele vai tender a ficar parado. Todo corpo que estiver em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Todo corpo que estiver em movimento, ele vai tender a ficar em movimento. Mas como assim? Imagine você dentro de um ônibus, o ônibus em movimento, de repente há uma freada brusca, você pode perceber que todas as pessoas são projetadas para frente. Por quê? Por inércia, que é uma propriedade física da matéria, todo corpo que estiver em movimento vai tender a continuar o movimento. O ônibus parou bruscamente. Eu estou dentro do ônibus, se movimentando junto dele. O ônibus para bruscamente. A minha massa, o meu corpo, vai tender a continuar aquele movimento por inércia. Então essa é uma propriedade física da matéria. Ao contrário, se eu estiver parado, um corpo qualquer estiver parado, a tendência dele é ficar parado. Então basicamente é essa teoria, essa ideia da inércia, ou a primeira lei de Newton. Eu coloquei aqui, por inércia, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Por inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Eu coloquei alguns exemplos aqui, eu acho que um até é o do ônibus que eu acabei citando. Alguns exemplos: quando um ônibus é freado bruscamente, os passageiros são projetados para frente. Acho que todo mundo já deve ter visto uma situação parecida como essa. Quando o ônibus é freado bruscamente, as pessoas são lançadas para frente. Ao contrário, se o ônibus estiver parado, o motorista arrancar bruscamente, as pessoas serão lançadas para trás, elas tenderão a ficar paradas. Então essa é a propriedade da matéria chamada inércia, aquela de resistir a uma alteração na sua situação inicial de movimento. Parado tende a ficar parado, movimento tende a continuar em movimento. Quando um cavalo sai disparado, ele deixa seu dono para trás. Imagine lá o rapaz sobre um cavalo e de repente o cavalo ele sai disparado. A partir do momento que o cavalo sai disparado e o cavaleiro estiver despercebido, não estiver segurando as rédeas do cavalo, ele vai tender a ficar para trás, porque quem entrou em movimento foi o cavalo, não o cavaleiro. Então, por inércia, o cavaleiro tende a ficar onde estava. Então, alguns exemplos que podem clarear seu entendimento sobre essa primeira lei de Newton. Quem foi o Isaac Newton? Foi um físico que formulou 3 leis básicas que explicam o movimento macroscópico. Todo tipo de movimento que você pode enxergar, todo tipo de movimento que você imaginar agora, que seja um movimento macroscópico, ou seja, eu consigo ver, as leis de Newton conseguem explicar, falar como que as forças acontecem ali, se é um movimento acelerado ou não. Então basicamente as leis de Newton, elas explicam o movimento. E essa primeira aí, é a lei da inércia, é uma lei que fala que o corpo parado tende a ficar parado, um corpo em movimento tende a continuar em movimento por inércia. Então espero ter contribuído, auxiliado no entendimento do estudo de vocês. Pause o vídeo, anotem, qualquer dúvida estou à disposição e até o próximo vídeo, se Deus quiser.